Olá, gente! Mais uma aula de geopolítica da África. Hoje vamos falar sobre o Cinturão do Sahel. O Sahel é uma faixa de transição localizada no continente africano, de 500 a 700 quilômetros de largura, em média, e 5.400 quilômetros de extensão, que separa o deserto do Saara, ao norte, e a região das savanas, ao sul, e localiza-se entre o Oceano Atlântico, a oeste, e o Mar Vermelho, a leste. Geralmente, incluem-se no território do Sahel 12 países, que se estende da Mauritânia ao Sudão, compreendendo partes do Senegal, Mali, Burkina Faso, Argélia, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Norte e Sul, Etiópia e Eritreia. Além de ser uma faixa de transição geográfica, o Sahel também divide o norte da África, denominada África Mediterrânea, majoritariamente árabe, e a África subsaariana, ao sul, constituindo, portanto, uma região com imensa diversidade étnica e religiosa. Os países que compõem o Sahel fazem parte de uma região em geral árida ou semiárida, que sofre com as consequências da erosão dos solos, secas pronunciadas, mudanças climáticas e desertificação, tornando boa parte dos solos improdutivos e fazendo com que a população se torne refém da fome e pobreza. O Sahel trata-se de uma região comandada pelo caos, onde diversos fatores se convergem para torná-la um verdadeiro mix de problemas. A preocupação em torno dos elementos naturais soma-se aos conturbados aspectos socioeconômicos e políticos. Os países que compõem o Sahel estão entre os que possuem os mais baixos indicadores sociais do mundo, sendo marcante a fome, pobreza, disseminação de doenças, ausência de infraestrutura e intenso êxodo rural. As principais atividades econômicas realizadas no Sahel são o pastoreio e a agricultura, de característica nômade, decorrente das condições climáticas que dificultam a atividade sedentária. Após os processos de independência, as nações africanas encontraram-se sob um vácuo de poder. Ao mesmo tempo que a heterogeneidade social dos países apontou diversos personagens na disputa pelo comando, as ocupações destes postos permanecem concentradas nas mãos das figuras que detêm mais poder social e maior influência até os dias de hoje, desenvolvendo regimes não democráticos e autoritários, caracterizados pela administração parcial dos territórios. Isso confere uma estagnação e até mesmo um retrocesso na prosperidade das nações, prejudicando suas populações. Devido a esse vácuo de poder do Estado sobre essas comunidades, a falta de representação política das mesmas e a insatisfação com o status e qualidade de vida, cria-se o cenário perfeito para o surgimento de grupos rebeldes, de orientação religiosa fundamentalista, acarretando assim no desencadeamento de novos conflitos internos. Esse quadro político caótico também favoreceu o crescimento do tráfico ilegal de produtos, drogas, armas e também a migração ilegal, facilitada pela extensa e complexa rede criminosa existente nessas áreas. No que se refere à atuação de grupos terroristas, a região do Sudão e da Nigéria se mostram mais preocupantes. Alguns dos principais grupos que atuam no Sahel são a
Al-Qaeda, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e o Boko Haram. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico foi criada em 1998, na Argélia, sob o nome de Grupo Salafista de Pregação e Combate. Posteriormente, em 2007, devido sua fusão com a Al-Qaeda ocorrida no ano anterior, o nome foi modificado. Além da região do Sahel, o grupo também é ativo no norte da África. O grupo organiza atos terroristas em países tais como Níger, Mali e Mauritânia, tendo como alvo militares do exército, organizações não governamentais, escolas, civis, membros do governo e propriedades privadas. O Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico que promove a lei da Sharia, conjunto de leis islâmicas, e nega a educação ocidental. O grupo age principalmente na Nigéria, contra elementos do governo central, escolas, polícia, civis e contra a propriedade privada. Em um vídeo obtido pela agência France Press, o líder do Boko Haram assume a autoria do sequestro de 276 meninas em um caso que provocou revolta. Sequestramos e vocês estão nervosos. Eu já disse que a educação ocidental tem que acabar. Meninas, vocês têm que casar. Algumas estudantes conseguiram fugir, mas 223 continuariam em cativeiro. Eu vou vendê-las no mercado de humanos. Alá diz que eu devo fazer isso. Ele me comanda. Eu vou vender mulheres. Segundo a imprensa local, algumas jovens já teriam sido vendidas como esposas na fronteira do país pelo equivalente a pouco mais de R$ 20. Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa. O grupo extremista reivindica a criação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria e já deixou milhares de mortos desde o início do levante em 2009. O sequestro em massa é considerado o ataque mais chocante desde o início do movimento. Um vídeo do grupo Boko Haram mostra pelo menos 15 jovens que informam o dia da gravação como 25 de dezembro e confirmam que foram raptadas em Chibok. As meninas foram identificadas como integrantes do grupo sequestrado pelos extremistas na Nigéria. Em abril de 2014, homens armados invadiram uma escola e levaram com eles 276 meninas. Segundo fontes do Ministério da Informação, em janeiro, os jihadistas contataram o governo para negociar uma troca de prisioneiros e divulgaram um vídeo como prova de vida das reféns. Manifestações pela libertação das menores tomaram as ruas de diversas cidades do país nesta semana. Os radicais utilizam o sequestro como arma de guerra e transformam garotas e mulheres em escravas sexuais ou mulheres-bomba. Adolescentes são obrigados a combater ao lado dos rebeldes para instituir um Estado Islâmico no país. A campanha armada do Boko Haram, iniciada em 2009, já deixou mais de 20 mil mortos na Nigéria. Além dos grupos supracitados, no Sahel ainda atuam outras diversas organizações de teor terrorista. Agora, bora testar nossos conhecimentos? Se preciso, revise a aula e tente responder a esta questão. Qual dessas alternativas é a correta? A letra A é a correta. Como vimos, o Sahel é uma região árida, assolada pela seca, degradação do solo, desertificação, fome, pobreza, êxodo rural e intensa migração. E ainda é marcada por guerras e conflitos ancestrais, aterrorizada por diversos grupos armados, sendo um deles o Boko Haram. Bom, a indicação cultural desta aula é o documentário A Grande Muralha Verde. O documentário trata sobre a iniciativa na África para combater os efeitos de mudança climática e a desertificação. Liderada pela União Africana,
Esta iniciativa tem como objetivo fortalecer a resiliência dos habitantes e os ecossistemas, criando um grande mosaico de paisagens verdes, cobrindo a África do Norte, o Sahel e o Corno de África, sendo uma resposta global ao efeito combinado da degradação dos recursos naturais e a seca nas zonas rurais, contribui à adaptação e mitigação dos efeitos da mudança climática, melhorando ao mesmo tempo a segurança alimentar nessa região. Chegamos ao fim da nossa aula. Assista em seguida o trailer do documentário. E até mais, pessoal! My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream. We're talking about revitalizing the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable. If people can't work their land, millions across the region will be forced to migrate. Le convoyeur va te donner à un autre convoyeur qui est déjà vendu à ce convoyeur sans te rendre compte. J'ai eu 4 amis qui ont pris la balle. رأي كم تجرين من بقول زي زريا ما ليش بعدنا نصب عليه أجاكلنا بلوتاكين بتشا. The Great Green Wall, it's not just about planting trees. It has to become a movement from the whole continent, from the whole world.